Olá, meus queridos irmãos, vamos seguindo juntos em mais uma leitura devocional. A nossa leitura está na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estaremos lendo a primeira carta, do capítulo 1 ao capítulo de número 5. E eu quero refletir sobre o tema: a morte não é o fim. Vamos à leitura de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 13, que nos diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nós sabemos que o tema morte é um tema sempre muito complicado de se encarar. Porém, nós precisamos saber que esta é uma realidade e nós não temos que fugir dela, não temos como fugir dela. E aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos nossos irmãos de Tessalônica, ele está trazendo um consolo aos irmãos, pois aquela igreja questionava acerca dos irmãos que viveram fielmente e que partiram para a eternidade, que morreram, e eles, talvez sem entender ainda a doutrina da ressurreição, eles acabavam entristecendo seus corações, pensando que a morte era o fim de todas as coisas. Mas Paulo trata aqui de consolá-los, trazendo este ensino maravilhoso que todos nós precisamos acatá-lo. Paulo ele está pedindo aos irmãos que não se entristeçam acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Esses demais que não têm esperança são aqueles que não acreditam na ressurreição. São aqueles que pensam que a morte é o fim de todas as coisas. Mas Paulo está dizendo que assim como Cristo morreu e ressuscitou, também aqueles que em Cristo dormiram também hão de ressuscitar. E aqui ele traz a ordem das coisas, como elas acontecerão. Ele fala que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. E aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Ou seja, no arrebatamento da igreja, haverá uma grande ressurreição dos mortos. E a Bíblia nos diz que aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que descansaram no Senhor, irão ressuscitar primeiro. Aí ele diz que após essa ressurreição, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. É interessante que no verso 18, quando ele termina essa sessão, ele diz: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Todos nós perdemos entes queridos, perdemos irmãos na fé, pessoas que nós amamos, porém nós devemos ter sempre a esperança no nosso coração que um dia nós os veremos novamente na eternidade. Então enche o seu coração de esperança, por mais que você tenha saudades daqueles que se foram. Saiba que um dia Cristo irá voltar e nós seremos arrebatados e nos encontraremos para sempre com aqueles que se foram. Que Deus em Cristo nos abençoe.